E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, o que acontece com os embriões congelados? Eu recebo, assim, é muito legal o que eu faço na minha vida, porque toda vez que eu sento para conversar com o casal, existem as perguntas. E quando as perguntas se repetem, eu falo, poxa, eu preciso muito parar para pensar nesse assunto. E algumas vezes eu quero trazer aqui pro canal. Então eu tenho um canal no YouTube, que é muito legal, porque eu também penso alto. Eu raciocino com vocês, eu coloco umas coisas que eu quero falar aqui e venho aqui e falo. Então, qual que é o destino dos embriões congelados? E se eu engravidar e eles continuarem congelados? Eu quero trazer um pouco dessa temática aqui para vocês e quero falar um pouquinho também se é seguro, se não é seguro, quanto tempo pode ficar congelado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Queria que você se inscrevesse no canal. Então, se inscreve ou dá um like. No final, se você não gostou, você tira. Não tem problema, mas coloca aí o like, que isso ajuda demais o canal. E, Bruninha, vamos falar de congelamento de embrião hoje. Puxa a vinheta. Bora! Pessoal, eu queria publicamente agradecer a Bruna, porque ela que prepara todas as coisas para mim aqui, ela coloca todas as informações, inclusive de alguns trabalhos publicados para eu ler, ela seleciona essas coisas. Então, Bruninha, quer falar alguma coisa para todo mundo aí? Se inscreve no canal. Até nisso ela tá ajudando, pessoal. Então é isso aí. Vamos lá. Primeiro paper que a gente trouxe aqui, que a Bruna trouxe. Embriões podem permanecer por quanto tempo congelado? Essa foi minha pergunta para ela. E ela foi atrás de um trabalho que depois eu dei uma lida, que é um trabalho publicado na Fertility Sterility. É uma revista super importante, pessoal. Eu tenho, de novo, como eu conheço as métricas científicas, como eu dou aula na pós-graduação, eu publiquei revista, né, paper na Fertility Sterility, eu tenho um trabalho publicado lá. Eu conheço esses trabalhos e quanto melhor a revista, mais você consegue confiar na informação publicada. Esse é um crivo muito importante. Jornalismo, por exemplo, você pode confiar, tem jornalistas mais sérios, menos sérios, mas não são todas as informações ali que são rigorosas ao ponto de você ir atrás da informação. Artigo científico publicado não, tem, claro, também tem coisa ruim, mas principalmente em revistas menores, mas a Fertility Sterility não. Então vamos lá, publicado em 2021, nascimento vivo de um embrião congelado há 27 anos de congelamento, ou seja, storage por 27 anos. Pessoal, a gente não sabe o tempo limite superior, porque a reprodução humana é muito nova, né? Foi de 78. Então, considerar que é de 80, a gente tem 46, a gente tem 50 anos de reprodução. O começo foi mais lento, mas se você for pensar tratamentos realmente, a gente tem 10, 15 anos. Então, e a técnica de congelamento foi mudando, os meios de cultura foram mudando. Então, a gente realmente não sabe quanto tempo pode ficar congelado. Na nossa cabeça, embrião congelado pode ficar até quando você quiser. Essa é uma coisa legal. Inclusive, podem ser embriões de famílias futuras. Né? A sua neta, por exemplo, quer engravidar esse embrião. É claro que tem toda a parte jurídica, né? Por trás de tudo isso, tem que assinar, não sei como é que vai ficar. A gente está se adaptando a isso. Mas doar para outros casais, por exemplo, não é uma coisa impossível. Então, olha que legal. O tempo de armazenamento pode ser o maior do que as pessoas imaginam. O congelamento interrompe praticamente, a gente pode até falar quase que a totalidade, ou praticamente todas as funções biológicas do embrião. Então, onde ficam esses embriões? Acho que eu queria começar por isso, né? Eles ficam congelados, pessoal, em nitrogênio líquido e ficam em menos 180 graus, ou seja, uma temperatura muito, 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 muito baixa. Isso faz com que o metabolismo do embrião pare. Então, assim, a gente fala praticamente tudo porque a gente não sabe se tem alguma movimentação de organela, alguma coisa ali, mas o embrião fica congelado e parado, como realmente se a gente conseguisse, na verdade a gente consegue parar o processo de vida. O embrião é futuramente uma possibilidade futura, não significa que ele vai gerar uma gestação, mas potencialmente sim. Então a gente para o processo ali de biológico dele, ele fica o tempo que realmente precisar, o tempo que ele ficar naquela temperatura, o tempo que for necessária, tá bom? Existem alguns trabalhos que mostram algumas alterações ali de temperatura que pode prejudicar, mas se você conseguir manter a temperatura ideal, ela vai ficar. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Tem algum risco, que nem, se o embrião fica muitos anos congelado, ele se desgasta de alguma forma ou não impacta em nada? Nada, Bruninha. Infelizmente, a gente... Assim, existem alguns trabalhos antigos que mostram a qualidade de óvulo congelado, se o óvulo poderia perder um pouco a qualidade. Mas os congelamentos atuais, a gente tem um limite superior que você pode deixar o tempo que você quiser. Então, pessoal, pergunta muito boa da Bruninha aí. Ele se desgasta ao longo do tempo? Não, pessoal. A gente vê embriões de 27 anos depois, ó, esse neném nasceu saudável. Gerou gestação. Então, realmente a gente não perde nenhuma qualidade com o processo de envelhecimento. Então, coisas importantes aqui, ó.
É uma ferramenta fundamental, o congelamento melhorou muito e ele é uma possibilidade de gravidez no futuro. Então, o que fazer com os embriões excedentes? As pacientes me perguntam isso. Pessoal, deixa guardado, porque se você quiser um outro filho, por exemplo, um custo para você transferir esse novo embrião é infinitamente menor, não infinitamente, mas é bem menor do que você fazer todo o processo novamente. Tomar remédio, estimular, aspirar óvulo, congelar embrião. Então, é muito menor, pessoal. Então, sim, deixar os embriões congelados é uma boa estratégia. Chegou no momento onde você não quer mais, você fala, Luiz, eu tenho certeza que eu não quero mais filho, já tenho minha prole, já tenho, sei lá, 40 e 50 anos, não quero mais filho. O que fazer com esse embrião? Qual que é o destino? As pacientes perguntam muito isso também. E isso aqui esbarra em algumas coisas pessoais, coisas pessoais, coisas religiosas, algumas vezes, coisas éticas. Então, aqui realmente o casal que tem que decidir. Mas quais são os destinos desses embriões se você não quer usar mais? Você pode doar para outros casais, tá bom? Você pode doar para pessoas da família, né? A gente não tem muito isso ainda, mas o CRM está permitindo, né? Doação de gametas entre familiares. E você pode doar para pesquisa. Eu tenho muitos alunos de mestrado e doutorado meu que estão acompanhando a reprodução humana e estudando algumas coisas. Então, sim, você pode doar para pesquisa, beleza? Então, vamos lá, para resumir o nosso vídeo aqui, para falar a última frase, que eu sempre preparo uma última frasezinha para falar. O congelamento te permite, o congelamento melhorou cada vez mais, não tem tempo superior e o congelamento te proporciona uma possibilidade de engravidar no futuro. Caso você não queira, você pode descongelar, né, para doar para outros casais, doar para pesquisa ou simplesmente doar para algum familiar. Pessoal, algumas pessoas me perguntam, mas e se eu quiser descongelar e não fizer nada disso e não usar o embrião? Isso pode ser feito, né, que a gente chama de descartar os embriões. Eu não gosto muito desse termo, ele é muito forte, mas realmente se você não quiser usar, você não precisa manter ele congelado. O CRM permite isso e, do ponto de vista médico, não são todos os embriões que iam gerar gestação. Então a gente nunca vai saber se aquele embrião vai gerar gestação ou não. A natureza faz muito isso, né? Tem vários embriões que saem na menstruação, que realmente não são utilizados para gerar vida. Então aí entra uma outra discussão, né? Se aquele embrião congeladinho ali já tem alguma vida, ou ele vai ganhar a vida a hora que ele entrar ali. Cada religião fala uma coisa, né? Os espíritas falam que o espírito entra quando ele nasce. Os católicos falam que escutou o batimento ali já é uma vida, então não pode abortar. Ou seja, tem toda a religião que fala sobre isso do ponto de vista médico. O embriãozinho ali, como ele sai em muitas menstruações, ele não necessariamente pra gente geraria uma gestação. De novo, essa é só a minha opinião. Depois deixa seu comentário aqui se você acha que o embrião é vida, se o embrião não é vida, se você descartaria, se você não descartaria, se você doaria para pesquisa, o que você faria, porque esse é um assunto realmente muito polêmico. E às vezes, pessoal, a polêmica até gera mais visualização. Então deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu apoio ou a sua não concordância comigo, isso acho que faz parte da vida, não concordar faz parte. Beleza? Os embriões congelados representam possibilidades futuras, já falei isso, e entender o que acontece com eles em muitas famílias torna uma decisão de longo prazo para a jornada da fertilidade. E lembrar a gente que vocês podem ajudar outros casais também, e isso modifica vidas, tá bom? Tem pessoas que adotam crianças, pessoas podem adotar embriões. Então coloca aí, hashtag eu quero adotar um embrião. Um abraço, até os próximos vídeos e deixa seu like.